Olá, queridos! Hoje nós vamos te convidar a aprender algo muito importante nas Escrituras a respeito do temor do Senhor. Vamos aprender que o temor do Senhor vai te conduzir à proteção celestial, à sabedoria do Senhor, a te ajudar a resolver problemas e a possuir intimidade com Ele. Fica conosco! Deus abençoe! Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo na bênção. Que honra, que privilégio poder estar com vocês aqui no Boletim da Fé. Queremos compartilhar algo maravilhoso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Hoje nós estamos com 40 anos de idade, 21 anos servindo ao Senhor. Isso significa dizer que nós temos mais tempo de vida com o Senhor do que a vida sem Ele. E ao longo desses 21 anos nós temos aprendido muitas coisas com o Senhor. Nós aprendemos sobre fé, nós aprendemos sobre prosperidade, nós aprendemos sobre amor. E do fundo do meu coração, o que eu queria compartilhar com vocês é algo que eu tenho aprendido recentemente. Eu levei, acredito que 21 anos na minha vida para começar a aprender, e eu espero que você não precise demorar essa mesma quantidade de tempo para você aprender algo precioso que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia de hoje. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do temor do Senhor, gente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, no versículo 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, aleluia, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A Bíblia diz que para que você possa servir a Deus de maneira agradável, você deve fazer isso com reverência e santo temor. Por quê? A resposta está no versículo 29, que diz, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse dia maravilhoso, onde as pessoas que podem me ouvir nesse momento, tenho certeza que serão abençoadas pela ministração da sua palavra a respeito do seu temor. Em nome de Jesus, faça aquilo que eu não posso fazer nesse momento agora e alcance o coração dessas vidas no precioso nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muitas vezes quando o nosso pastor Humberto, ele vai falar de que o Jesus que vai vir nos buscar nos ares não é mais aquele Jesus, o neném Jesus que está descrito nos evangelhos, mas é o Jesus do Apocalipse, onde a Bíblia diz que é aquele que tem chamas como que de fogo. O Jesus onde a Bíblia fala que é fogo consumidor. Então, quando eu penso nessa imagem de Deus como fogo consumidor, isso gera muito temor no meu coração. E o Senhor, nos últimos dias, tem nos ensinado a respeito desse temor. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, é andarmos aqui nessa terra debaixo do temor do Senhor. A gente tem uma coisa importante para falar para vocês a respeito do temor, porque existe, na verdade, uma confusão muito grande a respeito do que seria o temor do Senhor. Na verdade, as pessoas pensam que temor está relacionado com medo. O temor necessariamente não é medo. O significado de temor dentro de um contexto bíblico significa ter reverência pelo Senhor, ter honra pelo Senhor, ter uma devoção, ter uma dedicação. Quando você anda no Senhor, no temor do Senhor, você tem zelo pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu Espírito. O temor do Senhor, ele é o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Quando você tem essa dedicação ao Senhor, quando você quer amar ao Senhor, quando você deseja ter intimidade com o Senhor, isso significa dizer que você está andando debaixo do temor do Senhor. Durante muito tempo eu pensei que o temor do Senhor significava ter medo de Deus, mas eu gosto que quando o pastor Júnior nos ensina, ele fala que o temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é ter medo de perder a Deus. É medo de perder Deus de vista, é medo de passar na frente de Deus. Para que você possa compreender melhor o que significa o temor do Senhor, eu vou te dar um exemplo à luz da palavra de Deus, que se encontra em Êxodo, capítulo 33, e o versículo é o de número 15, que diz assim: Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo,
não nos faça subir deste lugar. Aleluia, né? Em outras palavras, Moisés estava dizendo: se o Senhor não for, eu não quero ir. Ele não arriscava ir sozinho, porque era um homem temente ao Senhor. Da mesma forma, nós observamos esse temor em Jesus Cristo, o nosso querido Deus, nosso querido Salvador. Quando ele se encontra, gente, no Getsêmani, às portas da crucificação, a Bíblia diz que ele ora, e enquanto ele ora ao Senhor, ele sua sangue. E ele vê aquela situação debaixo de uma tensão, e tem muita gente que pensa que Jesus estava suando sangue porque ele estava temendo a morte na cruz. Eu acredito, irmãos, piamente, que Jesus não estava temendo ali uma morte carnal, apesar de ser uma morte horrível. Eu tenho certeza que Jesus, ele suou naquela cruz, ele realmente suou a questão do sangue, porque ele temia a separação do Senhor. Ele sabia para onde ele iria, ele sabia que era separação completa, porque se o pecado precisava habitar em Jesus, o Senhor não poderia habitar junto com ele. Então, essa questão do medo de perder Deus, muitas vezes fez Jesus ficar debaixo daquela tensão, debaixo daquele suar de sangue. E foi quando o Senhor confortou ao nosso coração, que a gente possa também, gente, ter esse mesmo temor no nosso coração, o ter medo de perder a Deus, de sair debaixo da sua cobertura, de sair debaixo da sua proteção. Porque o Senhor, por si só, jamais vai tirar a sua cobertura de cima de nós. Nós é que escolhemos estar debaixo dessa cobertura ou não. Então, nesse dia de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 coisas que o temor do Senhor vai te conduzir. Espero que a gente consiga explanar para vocês todas elas. Número 1, gente, é que o temor do Senhor vai te conduzir a decisões corretas. Sabe, eu acho que um dos maiores dilemas do crente é poder andar aqui nessa terra, uma vida cheia do Espírito Santo e muitas vezes querendo andar tomando as decisões corretas. Eu queria que você acompanhasse comigo em Salmos 25, versículo 12, que diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aleluia! Você não precisa temer que decisão você deve escolher, porque a Bíblia diz que se você andar debaixo do temor do Senhor, você vai saber a decisão a qual tomar, porque Ele vai instruir você. Chega de parar de dar murro em ponta de faca. Você chega de estar dando cabeçada na parede. Muitas vezes tudo que faz dá errado. Meu filho quer aprender a tomar a decisão correta, quer saber o que é que você deve escolher, anda debaixo do temor do Senhor. Mas ele não apenas vai te conduzir a decisões corretas, mas como também vai te dar o suprimento. No mesmo Salmo, no versículo 13, diz assim: na prosperidade repousará a sua alma. A alma de quem? Daquele que teme ao Senhor. Na prosperidade repousará a sua alma. E a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, as gerações dos teus netos, herdará a terra. Aleluia, glória a Deus, isso é promessa, isso na verdade é mais que uma promessa, isso já é um fato, desde que você ande debaixo do temor do Senhor. Aleluia. A gente tem na Bíblia também em Salmos 128, no versículo 1 ao versículo 4, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que significa bem-aventurado? Mais que feliz. Aleluia. Você quer ser mais do que feliz nessa terra? Ande debaixo do temor do Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O temor do Senhor, gente, é uma bússola espiritual. Ele te localiza adequadamente na geografia celestial. Se você anda debaixo do temor do Senhor, você vai andar feito Jesus. Você vai andar profeticamente aqui nessa terra. A pergunta é, por que Jesus andava profeticamente? A resposta é simples, porque ele andava
no temor do Senhor. Isso significa dizer, irmãos, que Jesus estava na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Por isso que diversas vezes a Bíblia diz que para que se cumprisse a Escritura, por cada atitude, por cada palavra, por cada gesto que Jesus proferia às pessoas. Você quer andar profeticamente nessa terra? Então ande debaixo do temor do Senhor. Aleluia. Segunda dica, o temor do Senhor vai te conduzir a um lugar de intimidade. A Bíblia diz em Salmos 25:14 que a intimidade do Senhor é para que os temem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai dar a sua intimidade para qualquer pessoa. Ele não vai dar a sua intimidade se você andar nessa terra de qualquer jeito. É a Bíblia quem diz, irmãos, não sou eu, que a intimidade do Senhor é para que os temem. Não significa dizer que você é cristão, que você é nascido de novo, que o Espírito Santo habita dentro de você, que necessariamente você anda debaixo do temor. Porque o temor do Senhor é uma decisão, é uma escolha. E a Bíblia diz que aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu declaro sobre a sua vida que se você decidir a partir de hoje e andar debaixo do temor do Senhor, novos níveis de revelação da sua aliança, ele vai trazer para a sua vida em nome de Jesus. Esse lugar de intimidade, irmãos, eu posso garantir para vocês, é um excelente lugar para se estar. Por quê? Porque é um lugar de busca, é um lugar de demanda, é um lugar onde você vai sentir fome e sede da sua presença. Gente, isso é um lugar privilegiado, onde você será influenciado pela comunhão e pela presença do Senhor a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Meu Deus do céu, quando você andar debaixo do temor do Senhor, você vai estar disponível para ser usado pelo Senhor em qualquer dia e em qualquer lugar. Sabe, muitas vezes eu já me encontrei dessa forma, irmãos, de ter que vir para a igreja, cantar 1, 2, 10, 20, 30 louvores para começar a perceber a presença do Senhor, para começar a entrar no lugar de adoração, de temor do Senhor. Mas se você andar no temor do Senhor, irmãos, quando você atravessar as portas da sua igreja, você já vai sentir aquele arrepio, aleluia, aquele arrepio santo. Não quer dizer que o arrepio signifique muita coisa, mas eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Você já vai perceber a presença. Não vai precisar cantar 10 hinos dentro da igreja, 10 músicas, para que você levante suas mãos, comece a adorar, porque você anda debaixo do temor do Senhor. Isso vai te conduzir a lugares mais altos. Isso vai deixar você disponível para abençoar pessoas. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. E muitas vezes, por causa da ausência do temor do Senhor, você não percebe o momento que Deus quer te usar, para quem Ele quer te usar e o que Ele quer dizer às pessoas através de você. O temor do Senhor vai te levar a esse lugar de intimidade, onde você não vai ter mais dificuldade de ouvir a voz do Senhor e ser usado na vida dessas pessoas. Aleluia! Terceira dica, o temor do Senhor vai te conduzir a um lugar de firmeza espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele nos ensina que nós devemos estar firmes. Não precisamos mais batalhar contra o diabo, irmãos. Não precisamos estar caçando demônio. Jesus nos colocou num lugar de firmeza espiritual. Não saia desse lugar. É bem verdade que a bondade de Deus nos conduz à salvação ou ao arrependimento. Está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. Mas é o temor do Senhor que nos mantém lá. Ou seja, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, mas é o temor do Senhor que vai te sustentar lá. Eu gosto de um versículo da palavra que diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que vai manter você de pé, o que vai manter você firme na palavra, o que vai manter você firme nos princípios, é você andar debaixo do temor do Senhor. O amor de Deus é quem te levanta, mas é o temor do Senhor que te mantém de pé.
Gente, isso é muito sério. Eu gosto desse versículo de Romanos capítulo 10, versículo 9, onde normalmente a gente utiliza para salvação. Queria ler com vocês aqui. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Apesar da gente normalmente utilizar esse versículo para situações de salvação, eu quero utilizar ele aqui especificamente para o temor do Senhor. Por quê, irmão Rafael? Porque a Bíblia nos mostra que essa palavra Senhor, ela significa dono, como nós temos aprendido com o nosso pastor. Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, como teu dono. Não é engraçado? A Bíblia não diz se com tua boca confessares Jesus como teu Salvador. A gente está muito acostumado, né, no nosso meio gospel, a ouvir isso. Ah, se você confessar Jesus como Salvador da sua vida. Não é o que está escrito, apesar dele ser o seu Salvador. Não é você confessar Jesus como seu amigo, apesar dele ser o seu amigo. Não é confessar Jesus como sendo seu pai, apesar de Deus ser o nosso pai. Mas é confessar a Jesus como seu Senhor, como dono da sua vida. Faça-se, irmãos, um escravo de orelhas furadas. Para quem não sabe o que isso significa, no Antigo Testamento, sempre quando um escravo ele recebia a sua liberdade, mas ele decidia não ir embora, mas ele amava tanto o seu senhor, ele tinha tanto prazer naquele homem a qual ele servia, que a Bíblia diz que para que ele mantivesse um sinal que ele tinha liberdade, apesar de ser um servo, ele furava as suas orelhas. Apesar de ser livre, apesar de sermos filhos, nós escolhemos servir e amar esse Senhor que deu a sua vida pelas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Sabe, eu gosto de um testemunho, eu não sei contar ele por completo, eu ouvi o pastor Júnior uma vez falando a respeito disso, que existe, na verdade, um pastor, não é que eu posso falar dessa forma, né? Talvez um ex-pastor muito famoso nos Estados Unidos, onde ele servia ao Senhor, muito usado pelo Senhor, mas que em algum momento da sua vida ele acabou decidindo se desviar. E aí, quando ele foi questionado a respeito disso, quando ele foi visitado, as pessoas perguntaram a esse pastor: rapaz, por que você esfriou no amor de Jesus? Por que você deixou os seus caminhos? E ele respondeu dizendo o seguinte: não, eu nunca amei, eu nunca esfriei no amor do Senhor. Eu nunca deixei de amar o Senhor. Eu nunca deixei de amar Jesus. O que diminuiu ou que saiu da minha vida não foi o amor por Jesus, mas foi o meu temor. Por isso que eu disse que o amor de Deus, ele vai te conduzir ao arrependimento, ele vai te conduzir à salvação, mas é o temor do Senhor que vai te manter de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto quando a Bíblia relata em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus ele é batizado nas águas por João Batista e ele sai das águas. E a Bíblia diz assim, irmãos: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não é engraçado? A Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o Senhor dos céus brada dizendo: meu filho amado a quem tenho prazer. E as pessoas pensam que isso é a mesma coisa. E uma vez eu orando o Senhor, ele começou a me explicar isso. São duas coisas distintas. Uma coisa é você amar, outra coisa é você ter prazer. E muitas vezes, quando eu preciso disciplinar os meus filhos lá em casa, eu sento eles, começo a conversar com eles e eu dou esse exemplo. Porque isso me incomodou, irmãos, durante muito tempo. Às vezes de achar que amava um filho mais do que outro. Talvez você que esteja me ouvindo agora, às vezes brigas de família que acontecem na sua casa é porque você acha que ama um filho mais do que o outro. Ou porque os seus filhos acham que você dá preferência ou ama mais do que o outro. Não, 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 não. Você não ama um mais do que o outro. Você ama todos com o mesmo amor. Mas amor é uma coisa, alegria é outra. A Bíblia diz: meu filho amado, a quem me comprazo, ou seja, a quem tenho
prazer. O amor, irmãos, ele é incondicional. E eu sempre ensino isso aos meus filhos. Eu amo vocês independente de. Agora, o meu prazer e a minha alegria em vocês vai depender dos resultados que vocês produzirem. Se vocês forem obedientes, se vocês forem bem na escola, se vocês não derem nó cego dentro de casa, então essa alegria que o pai tem depende do retorno ou do feedback dos filhos. Mas Deus dizia, tu és o meu filho amado, a quem tenho prazer. Porque ele amava Jesus e Jesus era obediente. Ele disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então precisamos, irmãos, não apenas ser filhos amados, mas filhos obedientes, que andam debaixo do temor do Senhor. Vamos ter prazer nele e ele terá prazer também em nós. Dica de número 4. O temor do Senhor te mantém no lugar de segurança, estabilidade emocional e proteção celestial. Aleluia. Salmo 91 diz assim, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que visita, é aquele que habita, aquele que está presente, aquele que anda debaixo do temor do Senhor e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, não é o Senhor que diz a ele, mas é ele que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. A proteção celestial, a segurança e a estabilidade emocional vai reinar sobre a sua vida, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Não acabou ainda não, viu? Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, aleluia, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ah, porque meu vizinho teve Covid. Ah, porque fulano morreu. Ah, porque isso. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Verso 11, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O temor do Senhor vai te conduzir a uma consciência de eternidade. Irmãos, não pode ser apenas isso aqui, não. Vamos parar de viver como se a vida fosse apenas esse tempo. Meu Deus do céu, imagine, por exemplo, que a eternidade fosse o meu corpo todo. A vida da gente nessa terra é a minha unha, que eu até cortei, viu, antes de vir para cá. Aleluia, você não consegue nem ver minha unha daí. Pronto, o tamanho dessa unha em comparação ao tamanho do meu corpo representa o tamanho dessa vida em relação à eternidade. Eu declaro sobre a sua vida que quando você começar a andar debaixo do temor do Senhor, isso vai te fazer perder o medo da morte. Vai te fazer perder o medo da morte. Tanta gente afora temendo, com medo de morrer. Sabe por quê? Porque quando um crente morre, a vida não termina, irmãos. Quando um crente morre, a vida começa. Quando você começar a andar debaixo do temor do Senhor, isso vai te dar consciência de eternidade. Vai acabar esse negócio de medo de morrer, meu filho. Como diria o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Andar debaixo do temor do Senhor vai te fazer meditar sobre as coisas celestiais. E isso vai te dar cada vez mais temor, porque Jesus está voltando. E Jesus ele não vai vir buscar qualquer igreja, uma igreja maculada, mas sim uma igreja imaculada, santa, temente, que ama o Senhor, ama a sua obra. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! E para a gente encerrar, gente, a quinta dica, caminhar no temor do Senhor vai te dar sabedoria
para solucionar problemas. Meu Deus do céu, como eu tenho desfrutado desse privilégio da palavra do Senhor. Anote isso. Salmo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Se você quer ser sábio nessa terra, o que é sabedoria, irmão Rafael? Sabedoria, irmãos, é conhecimento aplicado. Às vezes nós vamos ter conhecimento, mas não vamos saber como aplicá-lo. O Senhor, ele vai te instruir no conhecimento que você tem, ou até às vezes que você não tem, e ele vai aplicá-lo. Aleluia. Irmãos, não se preocupe quando você não souber o que fazer. Isso acontece comigo todos os dias. Todos os dias. Sabe, do jeito que a gente trabalha, às vezes o pessoal liga para mim, na minha empresa, e às vezes é rolo em cima de rolo, bronca em cima de bronca, às vezes a gente não sabe nem como resolver, parece que junta os demônios tudinho assim em cima da gente. E eu digo, Senhor, como eu vou resolver essas coisas? E muitas vezes quando eu oro simplesmente dessa forma, ele começa a fluir com ideias, ele começa a fluir com soluções. Como diz o nosso pastor, a quantidade de soluções dentro de você, o estoque de soluções dentro de você é maior do que qualquer problema que possa surgir. O Senhor vai te conduzir, irmãos, em sabedoria se você andar debaixo do temor do Senhor. Mas eu não terminei o versículo ainda não, viu? O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus prudente nessa terra? Ande debaixo do Senhor. Quer ter sabedoria? Ande debaixo do temor do Senhor. E o versículo continua dizendo, o seu louvor, no original essa palavra louvor significa fama. A sua fama permanece para sempre. Aleluia. Rapaz, se você quiser entrar no hall da fama, anda debaixo do temor do Senhor. Sabe, irmãos, eu gostaria de ser lembrado como sendo um homem que teme ao Senhor. Sabe, existem pessoas que querem ser lembradas pela quantidade de pessoas que elas curaram, nada de errado com isso. Tem pessoas que querem ser lembrados porque transportaram montes com a sua fé, também nada de errado com isso. Mas eu digo para você, eu gostaria de ser lembrado como sendo um homem que andou nessa terra temente ao Senhor. Sabe, quando eu vejo aquele versículo na Bíblia que fala que Enoque, ele andou com o Senhor, só me vem isso à mente, o temor do Senhor. Rapaz, Enoque andou tanto com Deus que a Bíblia diz que ele o tomou para si. Esse homem nem pela morte passou, irmãos. Sabe, me dá um temor muito grande no coração quando eu penso a respeito do irmão Reagan. Sabe, lendo os seus livros, o seu filho, né, o pastor Reagan, ele disse que muitos conheciam o irmão Reagan como sendo um homem de fé. Outros conheciam como sendo um homem de oração. Mas ele conhecia o seu pai como sendo um homem temente a Deus, que andava debaixo do temor e na sua obediência. E para a gente encerrar, gente, talvez você fique me perguntando, como eu sei que estou andando no temor do Senhor? Eu vou te dar 3 dicas. Número 1, você está andando debaixo do temor do Senhor quando você está andando em obediência. Número 2, quando você sente o desejo de agradá-lo, independente do preço que você precisa pagar. E número 3, quando você prioriza as suas coisas. Quer ver um exemplo simples? Quando você chega pontualmente nos cultos. Você já vai estar andando no temor do Senhor. Então, como eu faço para andar nesse temor do Senhor, irmão Rafael? Eu vou te dar duas dicas muito simples. Existem muitas. A primeira, faz o que eu fiz. Começa a orar especificamente sobre isso, pedindo ao Senhor para te ensinar o seu temor a Ele. E número 2, te associa com pessoas tementes a Deus. Elas vão te inspirar a andar no temor do Senhor. Você vai aprender por associação. Você será tão inspirado a ponto de você mesmo, também no futuro, conseguir inspirar a outras pessoas. Eu creio nisso, irmãos. Porque existem coisas que você vai aprender pelo ensino, já outras você vai aprender por percepção. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra seja guardada dentro do seu coração e que nesse dia de hoje eu possa ter inspirado você a andar mais no temor do Senhor. Amém? Deus abençoe.